Desde que os primeiros rumores começaram a circular nos bastidores da Toca da Raposa, a torcida do Cruzeiro vive uma mistura de ansiedade, euforia e aquela velha sensação de que algo gigantesco pode estar prestes a acontecer, algo que pode mexer profundamente com os rumos do time e reacender uma chama de grandeza que andava sufocada nos últimos anos. O nome da vez é ninguém menos que Everton Cebolinha, o atacante de explosão, drible curto e velocidade absurda que conquistou o Brasil, ganhou o coração de milhões de torcedores e agora parece estar, segundo diversas especulações, cada vez mais próximo de vestir a camisa celeste. Para quem é cruzeirense, só de imaginar Cebolinha recebendo uma bola em profundidade no Mineirão lotado já é suficiente para provocar arrepios daqueles que fazem a alma tremer e o coração bater mais forte, reacendendo sonhos de glória. A possibilidade da chegada de Everton Cebolinha à Raposa começou como um sussurro tímido, daqueles que normalmente se perdem no meio da tempestade de especulações que acompanhamos diariamente no futebol brasileiro, mas rapidamente ganhou corpo, ganhou forma, ganhou força e se transformou em algo que o torcedor não consegue mais ignorar. Alguns jornalistas afirmam que existe um interesse real da diretoria celeste, enquanto outros garantem que o staff do jogador acompanha de perto a movimentação do mercado. E como bom cruzeirense que acompanha tudo com um olhar sempre atento, é impossível não deixar a imaginação correr solta pensando em como seria ver um jogador desse calibre liderando o ataque cruzeirense, trazendo de volta o brilho e a ousadia que tanto marcaram grandes eras do clube. E se tem uma coisa que sempre marcou o Cruzeiro é a ousadia, a coragem e a fome de protagonismo, características que dialogam perfeitamente com o estilo elétrico e incisivo de Everton Cebolinha. A Raposa historicamente nunca teve medo de pensar grande, e mesmo em momentos de reconstrução, a grandeza parece chamar o clube de volta para o seu lugar natural. Essa especulação envolvendo Cebolinha reacende exatamente esse sentimento, como se o Cruzeiro estivesse prestes a dar um passo ousado, daqueles que ressoam não só no campo, mas também nos bastidores, mostrando ao Brasil inteiro que o gigante de Minas está de pé e quer voltar a ser respeitado. O torcedor celeste, que conhece a fundo o DNA ofensivo e vibrante do Cruzeiro, já começa a imaginar Everton Cebolinha atuando pelos lados, cortando para dentro com aquela habilidade característica, deixando defensores para trás e criando situações que levantam o Mineirão como nos bons e velhos tempos das grandes batalhas pela Libertadores. É impossível não sonhar. Afinal, um jogador que já brilhou tanto por onde passou carrega consigo uma aura de decisão, um brilho que combina perfeitamente com a camisa azul estrelada, que sempre exigiu coragem e protagonismo de quem a veste. A especulação ganhou ainda mais força quando algumas fontes começaram a mencionar que o Cruzeiro tem monitorado atentamente o mercado em busca de reforços de impacto para a temporada, e, nesse cenário, Cebolinha aparece como um sonho possível, mas também audacioso. Não é segredo para ninguém que a Raposa vive um novo momento financeiro, com investimentos estratégicos e uma disposição cada vez maior para recuperar o protagonismo no cenário nacional. E quando o nome é pesado, quando o rumor é grande, a torcida se agita, se mobiliza e começa a acreditar que aquele lampejo de esperança pode revelar algo muito maior do que simples boatos. A cada nova informação que surge, a expectativa cresce ainda mais, e o torcedor sente no peito aquela sensação de que algo importante está sendo cozinhado nos bastidores. Mesmo sem confirmação oficial, a especulação sobre Everton Cebolinha na Raposa desperta conversas em grupos de torcedores, alimenta debates nas redes sociais e faz o cruzeirense voltar a sonhar com um time competitivo, vibrante e com capacidade real de brigar com qualquer adversário. É como se o nome de Cebolinha reacendesse uma chama que estava ali, quase apagada, esperando o momento certo para explodir novamente. Ninguém duvida que Everton Cebolinha seria o tipo de reforço capaz de alterar completamente o patamar ofensivo do Cruzeiro. A sua experiência internacional, somada à sua habilidade de decidir jogos, criaria uma combinação explosiva que há muito tempo a torcida espera ver novamente. Um jogador que entende o peso da camisa, que já disputou grandes competições e que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo que o cruzeirense tanto admira. Agressivo, vertical, vibrante e cheio de intensidade. A ideia de ver Cebolinha recebendo assistência de um meio-campo criativo é suficiente para deixar qualquer torcedor imaginando cenas épicas no Mineirão. Mas como todo bom rumor que movimenta o futebol brasileiro, esse também vem acompanhado de dúvidas, de mistérios e de muitas perguntas que ainda esperam respostas concretas. A imprensa especula valores, aponta supostas conversas, menciona interesses de outras equipes e coloca o Cruzeiro no centro de uma disputa que pode se tornar uma das maiores novelas da janela de transferências. E é exatamente nessa incerteza que nasce o fascínio. O torcedor sente que algo grande está no ar, mesmo sem saber ao certo onde isso vai parar. Em meio a tantas especulações, surgem teorias de que o Cruzeiro pode aproveitar possíveis movimentações no mercado para se posicionar de maneira estratégica e tentar uma investida ousada por Everton Cebolinha. E quando falamos de ousadia, falamos de algo que o cruzeirense conhece bem, pois já viu o clube realizar movimentos gigantescos ao longo da história.
Essa memória afetiva alimenta ainda mais o desejo de ver a Raposa novamente protagonista, atraindo olhares e mostrando que está pronta para voltar ao topo. A cada dia que passa, a torcida fica mais inquieta, esperando uma atualização, um sinal, um indício de que esse rumor pode se transformar em algo real. E enquanto isso não acontece, enquanto a fumaça ainda não vira fogo, o cruzeirense continua alimentando o sonho, imaginando como seria ver Cebolinha entrando em campo, balançando o corpo, arrancando pela esquerda e fazendo a defesa adversária entrar em desespero. Essa simples imagem já basta para reacender o orgulho de vestir a camisa azul e acreditar que grandes dias estão voltando. A especulação em torno de Everton Cebolinha também tem gerado discussões sobre o impacto que ele poderia causar na estrutura tática da equipe. Muitos imaginam que sua chegada permitiria uma nova dinâmica ofensiva, com mais velocidade pelos lados, presença constante na área e capacidade de quebrar linhas defensivas. Isso mudaria completamente o comportamento do time, dando mais opções ao treinador e permitindo um Cruzeiro muito mais agressivo e competitivo. Enquanto os rumores se intensificam, alguns veículos afirmam que o jogador observa com carinho o projeto de reconstrução do Cruzeiro, especialmente pelo impacto emocional e histórico que o clube possui no futebol brasileiro. Esse tipo de informação, mesmo sem confirmação, encontra terreno fértil no coração do torcedor, que não precisa de muito para acreditar que um jogador grandioso pode, sim, enxergar na Raposa uma oportunidade de recomeço, de resgate e de protagonismo. O torcedor celeste sempre teve uma relação muito forte com atacantes habilidosos. Imaginar Cebolinha seguindo os passos de grandes ídolos ofensivos que passaram pela toca é algo que mexe profundamente com o imaginário azul. Nomes que marcaram gerações criaram um padrão emocional no cruzeirense, que vê em Everton a possibilidade de renovar esse legado e trazer de volta o brilho que tornou o clube temido por todo adversário. E quando o rumor tem esse tipo de impacto emocional, é impossível ignorar. Além disso, os bastidores do futebol revelam que movimentos repentinos no mercado podem abrir portas inesperadas, e é por isso que a torcida acompanha cada detalhe, cada postagem, cada sinal vindo do jogador ou do seu entorno. Qualquer movimento incomum vira combustível para mais especulação, e assim o rumor cresce, toma forma e ganha uma proporção que faz toda a torcida sonhar ainda mais alto com a possibilidade da contratação. Muitos acreditam que, mesmo que a negociação seja difícil, o Cruzeiro está entrando em uma nova fase em que investir forte em nomes de peso pode se tornar uma realidade. Esse sentimento de renascimento impulsiona ainda mais a expectativa da torcida, que se envolve emocionalmente com cada rumor, cada possibilidade e cada notícia extraoficial. E quando o nome é Everton Cebolinha, a mobilização se torna ainda mais intensa, porque o torcedor sabe que está falando de um jogador capaz de mudar o cenário do clube. Os torcedores mais otimistas defendem que a Raposa deve agir rápido, aproveitar a chance e tentar trazer Cebolinha antes que outros gigantes entrem na disputa. Já os mais cautelosos acreditam que tudo deve ser processado com calma, respeitando limites financeiros e estratégicos. Mas, no fim das contas, todos concordam que a simples ideia de ver o jogador vestindo azul já é suficiente para mexer com o coração de milhões espalhados por Minas Gerais e pelo mundo. E como se não bastasse o impacto técnico, existe também o impacto emocional. Cebolinha é um jogador que carrega consigo um estilo contagiante, uma alegria no jogo, uma vontade de vencer e uma vibração que conversa diretamente com o espírito do Cruzeiro. Um clube acostumado à arte ofensiva, à velocidade, ao drible e à ousadia. A união dessas identidades é como combinar chama com combustível, tudo aponta para a explosão. Com o rumor se expandindo em grupos, rádios, canais esportivos e redes sociais, o que antes parecia apenas um devaneio passou a ser tratado como possibilidade real. Os ânimos se exaltam, as conversas se multiplicam e o torcedor se vê envolvido em uma espiral emocional que mistura esperança, ansiedade e orgulho. Afinal, não é qualquer dia que um nome tão grande circula perto da Toca da Raposa. A eventual chegada de Cebolinha representaria não apenas um reforço, mas uma declaração ao futebol brasileiro de que o Cruzeiro quer voltar ao protagonismo. Seria uma mensagem clara de que a Raposa está viva, forte e determinada a recuperar seu espaço entre os gigantes. E especulações assim não são comuns, elas surgem quando algo realmente grande está se movendo nos bastidores. A cada novo dia de rumor, surge uma nova onda de debates, vídeos, lives e teorias sobre como estaria o andamento da possível negociação. A torcida busca sinais em entrevistas, em falas de dirigentes, em movimentos do jogador, e qualquer detalhe vira uma centelha de esperança. É como se todo o universo azul estivesse sincronizado, aguardando o momento em que uma notícia oficial possa finalmente estourar. Mesmo sem confirmação, alguns insiders defendem que o Cruzeiro tem monitorado a situação contratual e o momento do jogador, imaginando uma oportunidade estratégica para tentar um avanço. Isso deixa a torcida ainda mais agitada, pois reforça a ideia de que nada disso é à toa,
de que existe algo sendo construído silenciosamente e que pode explodir a qualquer momento com o anúncio que todos desejam. O impacto de uma contratação desse porte também seria gigantesco no vestiário, trazendo mais confiança para o elenco, inspirando jovens jogadores e mostrando que o clube está alinhado com ambições altas. A simples presença de Cebolinha mudaria o ambiente, elevando o nível técnico e emocional do grupo, algo que toda a torcida sabe que é crucial em momentos de reconstrução e afirmação. O cruzeirense, que acompanhou anos difíceis, sabe valorizar como ninguém a sensação de renascimento. E é por isso que um rumor como esse mexe tanto com as emoções, porque ele representa mais do que uma contratação, ele simboliza esperança, resgate, identidade. É como se o clube estivesse recuperando seu brilho natural aos poucos, e cada novo passo reforça essa caminhada de retorno ao topo. Com o passar das semanas, a especulação ganha novos contornos e a ansiedade aumenta. Torcedores imaginam como ficaria a escalação, como seria a estreia, como seria a reação do Mineirão ao ver Cebolinha pisando no gramado pela primeira vez. Tudo isso cria um cenário de expectativa quase cinematográfica, onde a emoção toma conta antes mesmo de qualquer anúncio oficial. E o mais impressionante é que, mesmo sem nada confirmado, o rumor já mudou o clima da torcida. A esperança virou combustível, o entusiasmo tomou conta das discussões e a torcida voltou a sonhar com algo grandioso. Isso mostra o tamanho do impacto que um nome como Everton Cebolinha pode gerar mesmo antes de chegar, provando como o futebol vai muito além da racionalidade. O cruzeirense, sempre apaixonado, se entrega ao sonho. Cada possibilidade, cada sinal, cada boato vira um capítulo novo de uma novela que, mesmo cercada de dúvidas, alimenta a alma de quem ama o clube. E assim, dia após dia, o rumor se fortalece, se espalha e ganha novos contornos, transformando-se em um fenômeno emocional que une a torcida. Enquanto isso, os adversários começam a observar com preocupação. Afinal, se o Cruzeiro realmente estiver se movimentando para trazer Everton Cebolinha, todos sabem que o cenário muda completamente. Um reforço desse peso poderia reposicionar o Cruzeiro em outro patamar, fazendo o time voltar a ser temido, respeitado e observado como um gigante que desperta. A especulação também desperta uma sensação de orgulho. Ver o nome do Cruzeiro associado a jogadores de renome internacional faz o torcedor se sentir representado, valorizado, lembrado de que seu clube ainda tem peso, história e grandeza suficiente para atrair atenção global. Isso alimenta o sentimento de pertencimento e fortalece a confiança no projeto. Mesmo sabendo que rumores são apenas rumores, o coração do torcedor insiste em acreditar. E acreditar faz parte da essência do futebol. O sonho de ver Everton Cebolinha vestindo azul é grande, poderoso e cheio de emoção, e é exatamente essa emoção que faz o cruzeirense seguir firme, atento e esperançoso. No fim das contas, o que move essa especulação é a força do desejo coletivo, a esperança de ver um Cruzeiro mais forte, mais competitivo e mais vibrante. Cebolinha representa exatamente isso: ousadia, velocidade, talento e brilho. Tudo o que a Raposa sempre carregou em sua história e que o torcedor deseja ver novamente em campo. E enquanto não há anúncio oficial, o sonho continua sendo alimentado. A torcida mantém o coração acelerado, imaginando o possível desfecho dessa novela, torcendo para que os bastidores da toca estejam, de fato, preparando algo grandioso. Até lá, a expectativa segue viva, pulsante, quase insuportável, mas deliciosamente apaixonante.